Hoje, 25 de outubro, marca os 47 anos do assassinato de Vladimir Herzog. O jornalista foi morto no DOI-CODE, em São Paulo, após se apresentar voluntariamente para depor sobre as acusações de ligação com o Partido Comunista Brasileiro. Sua morte foi catalisadora do processo de conclusão da ditadura militar. Como de costume, neste dia ocorre o Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, organizado pelo Instituto Vladimir Herzog e outras 12 instituições. Além de uma celebração do jornalismo brasileiro, a cerimônia terá também será um momento de exaltação e defesa da democracia e dos direitos humanos, valores inegociáveis para Vlado. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Gabriele Oliveira de Abreu, historiadora formada pelo Instituto de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em História Comparada pela UFRJ, no Instituto Vladimir Herzog. Ela coordena a área de Memória, Verdade e Justiça. Gabriele, bom dia, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Malu, bom dia, ótimo estar com você mais uma vez, obrigada. Ótimo, tá contigo também, viu, Gabriele? Bom, mas vamos lá, vamos falar aqui inicialmente sobre o caso Herzog, né? Em 2018, a Corte Interamericana, né, de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, condenou o Estado brasileiro pela omissão no caso Herzog, determinou que as investigações fossem retomadas. Houve algum avanço, Gabriele, no caso do Vlado de lá para cá? Marilu, infelizmente, o quadro que a gente tem, o cenário que a gente tem é de pouco ou até mesmo nenhum avanço. Se a gente não quiser, inclusive, falar em retrocesso em relação a esse compromisso estabelecido, né, em alguma medida, entre o Estado brasileiro, a família Herzog e tendo a Corte Interamericana de Direitos Humanos nessa mediação, né? Uma das definições da Corte foram que as investigações fossem retomadas, que os perpetradores, né, que os torturadores de Vlado fossem identificados e punidos, independente da lei da anistia, que em 79 preconizou que tanto militantes quanto militares não seriam investigados e punidos. O que a Corte estabeleceu é que essa interpretação da lei da anistia não se aplica ao caso Herzog, porque o que aconteceu com o Vlado não foi um crime apenas contra a própria vida do Vlado enfim, toda sua estrutura familiar, mas um crime contra os brasileiros, contra as brasileiras e contra toda a humanidade. Mas, infelizmente, de 2018 para cá, tivemos muito pouco avanço em relação a essas investigações. Eu acho que vale a gente destacar, Marilu, que essa decisão ela coincide com o início de um período muito complexo para a nossa história, né? O início do bolsonarismo, com as campanhas, a eleição em 18, mas Bolsonaro e a sua turma assumindo em 2019, então criando um terreno, criando um ambiente com muito pouco espaço para que essas investigações avançassem, para que essas diligências avançassem. Eu acho que é importante colocarmos isso também. Além de não termos avanço, essa não é apenas uma coincidência. O que tivemos de 2019 para cá, em termos de política e de produção e formulação de políticas públicas, deixou um ambiente muito pouco aberto, afeito para que essas investigações evoluíssem. Agora, Gabriele, justamente nos últimos 4 anos, né, houve esse grande desmonte, né, de políticas de reconhecimento, reparação das violências cometidas durante a ditadura. Como é que isso impactou não apenas o caso Herzog, mas outras investigações de crimes do regime militar? O impacto é muito negativo, Marilu, é muito negativo, porque tudo que a gente construiu desde o fim da ditadura, desde o final da década de 80 para cá, em termos de políticas de prevenção e combate à tortura, políticas de valorização das narrativas dos familiares das vítimas da violência da ditadura, as investigações a respeito de mortos e desaparecidos, tudo isso, se não estagnou nos últimos 4 anos,
entrou num retrocesso muito grande. Nós vínhamos evoluindo, a Comissão de Anistia trabalhando, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos também bastante atuante, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, um instrumento super importante, a própria Comissão Nacional da Verdade e todas aquelas outras comissões que coexistiram, né, mobilizadas por sindicatos, por universidades, todo esse espírito que buscava elucidar a ditadura, explicar para a população brasileira com ainda mais detalhes o que foi a ditadura e a importância de não termos um período como aquele novamente. Tudo isso nos últimos 4 anos, se não estagnou, entrou num retrocesso muito grande. E também são políticas que só são possíveis de serem desenvolvidas, de serem encaminhadas, se estivermos num contexto democrático. Então, nos últimos 4 anos, o que vimos foi uma democracia ainda mais fragilizada, ainda mais ameaçada, e todas essas políticas com uma dificuldade muito grande de existirem, né, de desenvolverem seus trabalhos. Então, infelizmente, o quadro que a gente tem é um quadro bastante nocivo para tudo que a gente evoluiu, né, em termos de políticas de memória, verdade, memória, justiça, reparação relacionadas ao período da ditadura. Exato. Eu estava vendo outro dia também uma notícia, né, já faz algum tempo, até do blog do Noblar, dizendo que o governo se desfaz de 17 mil obras do acervo da memória da ditadura. Quer dizer, é realmente um retrocesso incrível, né, e muito preocupante. E como é que o Instituto assim tem atuado diante aí desses desmontes, Gabriele? Esse caso que você menciona foi algo que nos trouxe muita preocupação, que o Instituto tem acompanhado muito de perto, tentando reverter, né, a decisão das atuais lideranças da comissão de anistia, que foi extremamente sucateada nos últimos 4 anos, um instrumento super importante para que, enfim, para esse nosso exercício de entender o que foi a ditadura e reparar vítimas e tudo mais. O Instituto, de maneira geral, está sempre muito vigilante em relação a esses desmontes, a esses retrocessos, sempre se colocando de maneira muito ativa, muito incisiva na tentativa de reverter essas medidas todas. Esses são temas de muito interesse do Instituto, então nós sempre estamos muito próximos, mais até do que as pessoas que talvez nos acompanhem em redes sociais, através do nosso site institucional, podem imaginar, porque há também um trabalho um tanto quanto silencioso, né, de vigilância e de acompanhamento sistemático desses desmontes todos, e sempre nos colocando, seja em notas, seja em posicionamentos ainda mais incisivos. Nos últimos 4 anos foram 4 anos de muito trabalho para o Instituto nesse sentido, né? De muita vigilância, e mais do que vigilância, de um trabalho de incidência política muito firme para tentar reverter esses retrocessos. E a gente sabe que, independente do cenário do próximo domingo, que o próximo domingo estabeleça, a gente sabe que também vai ter muito trabalho, mas a gente espera que tenha bastante trabalho na direção de reverter esses desmontes, mas em meio a uma democracia, porque só é possível lidar com essas temáticas, trabalhar com esses temas de maneira realmente profícua se nós estivermos respaldados pela democracia. Falando em eleição, né, a gente está aqui praticamente às vésperas, né, do segundo turno. O Instituto Vladimir Herzog publicou, né, um artigo sobre o compromisso com a democracia. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, você já começou a falar, mas aprofundar um pouquinho mais sobre esse compromisso, a importância desse compromisso com a democracia hoje. Mário, um instituto que traz o nome de Vladimir Herzog, eu acho que já está colocado quais são os nossos valores, e como você trouxe no início, na abertura aqui da nossa conversa, esses valores que são absolutamente negociáveis. Então, para nós, democracia, direitos humanos, liberdade de expressão, estabelecimento de uma cultura de paz, isso são valores inegociáveis. São valores que o Instituto sempre vai defender, sempre defendeu nos últimos 4 anos, com muito afinco.
e também vamos continuar defendendo no governo que virá. Mas é isso, esses são valores inegociáveis para nós, para a gente, para a saúde do Instituto, para a saúde dos movimentos sociais, de outras organizações da sociedade civil. A democracia é o regime, é a forma de governo que melhor nos contempla, que é o para a gente é o ideal e é inegociável. É isso que está colocado. Próximo domingo é muito decisivo. O Instituto é uma organização apartidária. Nossos valores estão colocados, mas não somos vinculados a nenhum partido em específico ou candidato em específico, o Instituto de maneira geral. Mas é claro que no próximo domingo há uma decisão a ser feita, e a gente também nós não nos isentamos. Então, o que a gente tem colocado sempre, a todo momento, esse nosso compromisso com esses valores que atravessaram a vida e as circunstâncias de morte do nosso grande patrono, que é o Vladimir Herzog. Então, para honrá-lo e honrar as outras centenas de vítimas do regime militar, a gente coloca que, para nós, democracia, direitos humanos, liberdade de expressão são valores que nós não abrimos mão de jeito nenhum. Exato, a gente lembra até do ato de ontem, né, no Teatro Tuca, da PUC, né, aquele grande ato em defesa da democracia, né, enfim, com os democratas deste país, mas daqui a pouquinho a gente vai ter aí o Glauco falando, né, com mais um entrevistado, entrevistada sobre esse assunto, mas a gente também lembra, né, desse ato que foi realmente bastante histórico e importante, né, e agora, há 4 anos, né, a cerimônia do Prêmio Vladimir Herzog também aconteceu, né, lá atrás, na semana do segundo turno das eleições presidenciais. E qual que é a expectativa para o clima da premiação desta noite também, na sua opinião, hein, Gabriele? Um clima, eu espero, de muito otimismo, né, de muita emoção, né, com essa sensação de que, nossa, a gente vai conseguir agora restabelecer a nossa democracia, né? A gente tem tudo para poder fazer isso. Então, eu acho que vai ser um clima de muita emoção, de muito otimismo, de muita perseverança, de muito apoio mútuo também, de muita colaboração, porque só estamos aqui vivos e resistentes há 4 anos, porque tivemos vários parceiros juntos conosco, né? Seja parceiros como vocês da imprensa, parceiros da sociedade civil, dos movimentos sociais. O prêmio Vladimir Herzog, o prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos, ele ocorre há mais de 40 anos, e sempre acontece na data de hoje, dia 25 de outubro, que marca o aniversário de morte do Vlado, mas apesar dessa data ser a data escolhida há mais de 40 anos, a gente sabe que, na verdade, o prêmio é para valorizar o legado que o Vlado nos deixou, né? Esse legado de valorização dos direitos humanos, da democracia, de defesa dos oprimidos. Então, esse evento, sobretudo quando ele coincide com o segundo turno, ele é para celebrarmos esse legado, firmarmos esse nosso compromisso de sermos vigilantes ao longo dos próximos 4 anos, porque nós sabemos que não serão fáceis, mas acho que mais do que tudo o que eu espero que a cerimônia nos traga é esse sentimento de emoção, de entusiasmo e também de otimismo, que serão importantes para a gente chegar com energia até o próximo domingo e poder celebrar com resultado, com certeza, se der certo. Com certeza. E a gente parabeniza, né, a todos os colegas que foram vencedores aí desse prêmio Vladimir Herzog. A gente vai ter, inclusive, a 11ª roda de conversa, né, com os jornalistas vencedores, das 14 às 17 horas, no Tuca Arena, em São Paulo. Vai ter transmissão, inclusive, ao vivo, pela TV PUC, canal Universitário de São Paulo, e depois, às 20 horas, né, 8 da noite, a cerimônia de premiação no Tuca Arena, São Paulo. Enfim, sempre ali um palco democrático, né, já histórico. A PUC de São Paulo também sempre participando dessa luta democrática. É isso, a gente convida todo mundo, né, Gabriele, para participar, para quem estiver em São
São Paulo, ou para quem não tiver, para acompanhar esse grande momento. E parabéns aos jornalistas, né? É isso, né, Gabriele? Só para a gente encerrar. Parabéns aos jornalistas, não só os jornalistas vencedores, mas todos que encaminharam para o prêmio os seus trabalhos. São todos jornalistas profissionais comprometidos com os valores do Vlad, esses valores que a gente trouxe aqui na nossa conversa. Então, e jornalistas que foram muito aguerridos nos últimos 4 anos, então merecem essa celebração hoje, não só os que venceram, mas todos os jornalistas brasileiros, homens e mulheres, comprometidos com a democracia, que suaram um bocado, né, Marilu, ao longo desses últimos 4 anos. Então, vai ser uma honra poder celebrar todo esse trabalho tão importante para a nossa democracia. Tá certo, Gabriela. A gente agradece aqui muito a tua participação. A gente aprende sempre muito com você, viu, Gabriele? Tão jovem e tão competente e tão batalhadora aí pelos direitos humanos no Brasil. Um forte abraço para você e até a próxima, viu, Gabriele? Um beijo, Marilu, eu que agradeço. Obrigada. Beijo, até mais. Beijo para você também. Falamos aqui com a Gabriele Oliveira de Abreu, historiadora, formada pelo Instituto de História da UFRJ, e ela que coordena a área de Memória, Verdade e Justiça no Instituto Vladimir Herzog. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.